Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Vinícius, eu tô aqui na minha versão radialista. Nós estamos começando um programa aqui no canal chamado Rádio Super História e obviamente eu não estou aqui sozinho, estou aqui com a minha outra versão, a versão não radialista, a versão professor de história, para nós podermos falar de um assunto importantíssimo para você que está estudando para o Enem ou para as provas na escola, você que está no terceiro ano, você que está no nono ano, você pode estudar com a gente aqui. Nós vamos fazer um bate-papo, uma troca de ideias no formato de podcast, mas na verdade isso aqui é uma rádio, né? Isso aqui é uma rádio e nós vamos fazer num formato meio que de podcast porque a galera gosta do tal do podcast. Mas eu não estou sozinho, como já disse. Eu estou aqui, na verdade eu estou sozinho, né? Na verdade eu estou sozinho, isso? Não fala porque assim. eu estou aqui comigo mesmo, tá aí eu mesmo, que vai ser entrevistado, o professor de história, minha outra versão não radialista, e nós vamos bater um papo sobre o segundo reinado no Brasil. Vamos começar falando de monarquia, vamos começar falando de Dom Pedro II, de segundo reinado, e já quero começar dando as boas-vindas a você, professor, fique à vontade pra gente interagir, pra gente conversar, pra gente bater papo, por favor. É isso mesmo, você é a versão radialista, eu sou a versão professor, e juntos nós vamos bater esse papo. Eu espero que a sua audiência, né, se agrade. Acredito que vai ser bacana. Fiquem aí, gente. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever, tudo isso aí que vocês sabem que precisam fazer. E comentem aqui o que vocês estão achando do nosso bate-papo, beleza? Você sabe que na minha versão de radialista eu sei muito pouco de história, né? O pessoal de casa também, alguns não sabem tanto assim. Então eu quero que você faça aí um resumão. Dom Pedro I governou por 9 anos, de 1822 a 31, mas principalmente ali para o final ele sofreu muita oposição justamente por causa da sua maneira mais centralizadora de fazer as coisas. Então, Dom Pedro I, pela sua dificuldade de articulação, ele não teve muito êxito. Ele teve algumas dificuldades para levar adiante o seu governo, tanto que teve que, sob protesto, ele acabou renunciando, né? Ele abdicou do seu trono em favor do seu filhinho, Dom Pedrinho, certo. O Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. Como não tinha como o cara governar com 5 anos de idade, viu, pessoal? Não tem como, não tinha jeito. A Constituição Brasileira de 1824 não permitia. Então ele teve que esperar. Essa espera, foram 9 anos de espera, que é o período regencial, um período muito conturbado na história do Brasil, onde a princípio teve uma regência trina, 3 pessoas provisoriamente começaram a tomar conta do país, por isso ficou sendo chamado de regência trina provisória. Depois teve uma regência trina permanente, quando foram eleitos os regentes permanentes. Depois, uma regência una, após uma emenda constitucional, foi decidido então que havia apenas um regente, uma regência única do Padre Feijó, e depois uma regência una também, de um único homem, o Araújo Lima. E nesse período teve revolta no Brasil, gente, para tudo quanto é lado, de norte a sul, revoltas e mais revoltas, porque afinal de contas o Brasil não tinha um imperador, fazia falta o imperador. Então houve revoltas em todos os lugares, até que decidiram tornar, os grupos políticos brasileiros decidiram por tornar o rapaz, o adolescente de 14 anos, imperador do Brasil. Olha só, 14 anos de idade. Pois é. E é nesse período, então, que vai começar o que nós chamamos de segundo reinado. Primeiro reinado de Dom Pedro I, segundo reinado, Dom Pedro II. Aí não tem erro. Mas 14 anos é muito novo, né? Um desafio, tanto 14 anos eu tava jogando bola na rua, eu tava com a molecada lá no meu bairro, na minha rua. Pois é, muito novo, né? É adolescente, 14 anos é muito novo, né? E aí que tá, tão novo assim ele começando, é verdade que ele conseguiu estabelecer uma certa estabilidade no país depois da maluquice que tinha acontecido antes, né? Ah, sim, com certeza. Foi uma época mais tranquila, Vini, principalmente comparada ao período anterior. Como eu disse aqui, como você bem disse também, chamou de bagunça, o período regencial foi um período muito conturbado. Então, quando a gente olha, né, na linha da história, você pega 9 anos de Dom Pedro I e 9 anos também conturbado, assim, sofrendo pressão. Claro. Não foi igual à regência, mas sofrendo pressão. Depois você tem 9 anos
de regentes tomando conta do país. Aham. Conturbadíssimo. Revoltas para todo lado. Divisão e disputa entre os grupos políticos, os liberais moderados, os liberais exaltados, os restauradores. Tinha gente querendo que Dom Pedro voltasse para ser imperador do Brasil. Então, havia toda essa picuinha, essa revolta nesse período, um risco do Brasil virar pequenos paizinhos, assim como aconteceu nos nossos países vizinhos aqui, na América Espanhola, né, que viraram países pequenos, poderia ter acontecido com o Brasil também durante esse período. Então, quando você pega esses períodos de conturbação e compara com o que foi o reinado de Dom Pedro II, dá pra falar que foi bem tranquilo, viu? Certo. E sem falar, Vini, da estabilidade econômica. O Brasil cresceu muito nesse período. Teve um crescimento do café, teve um surto industrial no Brasil com a cooperação, participação do Barão de Mauá. Então, foi um período em que o Brasil avançou ou no mínimo conseguiu se estabilizar economicamente, sabe? Ter uma estabilidade, uma tranquilidade econômica. E você sabe que tranquilidade econômica gera também uma certa tranquilidade política, né? Claro, claro. A gente vê a diferença em que Dom Pedro I ficou 9 anos no governo, depois mais 9 anos de regência, e depois 49 anos de Dom Pedro II, de 1840 até 89. Então, há uma diferença, e a gente percebe que há uma diferença de estabilidade nesse segundo reinado. Né? Foi possível sentir uma modernização, entendeu, no país? Mas e essa modernização que você mencionou aí, como é que foi? Então, o Brasil avançou tecnologicamente nessa época. Estradas de ferro, que não tinha, né, as ferrovias, telégrafo. A gente está falando aí, galera, do avô do WhatsApp, né? O telégrafo chegou no Brasil, tudo nesse período. O Dom Pedro II, né? Podia ser considerado mais ou menos um CEO da tecnologia. Ele gostava de avanço, sabe? Ele era um cara que era mais voltado para a educação e para avanços tecnológicos. Então ele se distinguiu bem do pai dele nesse sentido, que ele era muito mais centrado, muito mais centrado nas questões políticas do que o próprio pai dele, que era um mulherengo de marca maior, né? Eu fico imaginando, às vezes, o imperador de cartola e de topete, né, na inauguração da ferrovia. Você vai falando aí, eu vou imaginando aqui. Mas uma coisa que também não sai da minha cabeça, viu, professor? Como foi... Uma das situações, o pessoal de casa sabe disso, uma das situações mais vergonhosas do país foi a questão da escravidão. Pois é. Como foi a questão da escravidão no segundo reinado? A escravidão é esse elefante na sala da história brasileira. E acompanhou, inclusive, esse elefante, esse problema gigantesco, ele esteve durante todo o segundo reinado, durante todo o Império Brasileiro, né? Teve o problema, se manteve um absurdo, o problema, né, da escravidão. Desde o início, nós mencionamos os partidos lá na época da regência, eu acabei de falar aqui, né, galera, sobre os liberais moderados, os liberais exaltados, os restauradores. Dentro dos liberais exaltados, lá na época da regência, já tinha gente lutando, desejando, incentivando a libertação dos escravos, acabar com a escravidão no Brasil. Olha só. Esse movimento, ele foi crescendo no decorrer do segundo reinado, ele foi crescendo, inclusive por interferências externas. A Inglaterra já havia proibido que o Brasil traficasse escravizados negros, né? Já tinha uma lei que determinava que o Brasil não podia importar mais escravizados. Então, aos poucos, a escravidão foi recebendo golpes paulatinos. Em 1850 tem a Lei Eusébio de Queiroz, que justamente proíbe a importação. Não pode mais entrar escravizados negros no Brasil. E depois você vai tendo outras leis, a Lei do Ventre Livre, onde o escravizado que ganha o seu filho, o seu bebê, o bebê está livre, está liberto, tem que ser liberto. Você tem a lei dos sexagenários, o escravizado acima de 60 anos, mas aí também já é safadeza, né? Aí já é crueldade com os caras, porque você pegar um escravizado com mais de 60 anos e dizer para ele, você tá livre, meu querido, é para morrer, né? É pro cara morrer aí em qualquer lugar e não morrer na fazenda do cara, porque
que um ex-escravizado de 60 anos vai fazer da vida? Que coisa, Mas enfim, hein? você vai tendo golpes contra a escravidão até que chega 1889 e a Lei Áurea é assinada. Mas foi um processo, foi árduo, foi difícil, viu, galera? É só resolveu mais tarde. E por falar em resolver, tem uma coisa que aconteceu, né, durante o segundo reinado, isso eu sei, tá? Algumas coisas eu estudei, viu, pessoal? Eu sei que teve a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai foi durante esse período. Não, é isso mesmo. Mas como foi isso? Eu sei que não dá pra eu dar uma aula disso aqui, mas como foi assim, rapidamente, a Guerra do Paraguai? Então, a Guerra do Paraguai. Lembrando, galera, que aqui é um resumão. A gente está fazendo um condensado do que aconteceu, né, Vini, no segundo reinado. Então, Guerra do Paraguai. Havia uma disputa da Bacia do Prata acontecendo lá embaixo, no mapa do Brasil, ali para baixo do Rio Grande do Sul. A Bacia do Rio do Prata, ela era disputada. É economicamente interessante dominar a Bacia do Rio do Prata. Então havia uma disputa ali. Quando o Solano Lopes assume, e ele é um ditador que fortalece muito o lado militar do Paraguai, o exército paraguaio, ele vai fortalecer o exército paraguaio, diferente do que algumas pessoas vão dizer, o Paraguai não virou uma superpotência na América, não é esse o caso. O Paraguai se torna uma potência militar, porque o foco de Solano Lopes é a militarização. Então ele se torna uma potência militar, mas ele quer ir em busca também de ser, né, uma potência econômica. E ele vai ter alguns aliados, por exemplo, os blancos no Uruguai. Ele vai se aliar com a ala mais radicalizada na Argentina. Então ele vai ter os seus aliados. E do outro lado, né, vai ter o Brasil. O Brasil que começa a se preocupar com o Solano Lopes e o estilo dele de fazer as coisas. O Brasil que é aliado dos outros grupos dentro do Uruguai, por exemplo. O Brasil era aliado dos colorados, mas eu não estou falando do internacional lá no Rio Grande do Sul, não. Estou falando um grupo dentro do Uruguai chamado de colorados. O grande interesse do Brasil era manter a liberdade de navegação pelo Rio Paraguai, que ligava o Rio de Janeiro ao Mato Grosso, que fazia com que o comércio acontecesse entre algumas regiões do Brasil. Então o Brasil se aliava a esses grupos dentro da Argentina e do Uruguai que eram favoráveis ao livre comércio, ao liberalismo econômico. O Brasil se aliava a esses grupos. E aconteceu que os blancos no Uruguai estavam no poder, estavam governando, eram aliados de Solano Lopes no Paraguai. O Brasil resolve invadir o Uruguai. Resolve invadir para remover os blancos do poder, os blancos que eram favoráveis às políticas ditatoriais do Solano Lopes lá no Paraguai. Eles tiraram os blancos do poder para estabelecer os colorados, que eram os aliados do Brasil. O Solano Lopes não gostou nada do que aconteceu, do que o Brasil fez com o Uruguai. Então o Solano Lopes atacou o Brasil na divisa com o Mato Grosso. E aí começa a chamada Guerra do Uruguai. Prendeu um navio brasileiro, enfim. Vão se juntar Brasil, Argentina e o Uruguai, que agora estava sendo governado pelos colorados. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai. Forma-se o que é chamado aqui de Tríplice Aliança. Você que conhece esse nome só lá das guerras mundiais, a Tríplice Aliança, esse nome já vem aqui da história do Brasil. Brasil, Argentina e Uruguai. Brasil, maior país da América Latina, se alia ao segundo maior país da América Latina, a Argentina. Caramba, e ao Uruguai, que é um pedacinho, né? Um pedacinho lá. Se juntou para lutar contra Solano Lopes. Depois de 6 anos, a guerra começa em 1864 até 1870. 6 anos de batalha.
o Paraguai sai esmagado, arruinado Aí não dá, né? Aí não, da guerra. aí não tem jeito. A nação paraguaia perde a maioria esmagadora dos seus homens Uau. nessa batalha, nessa guerra durante esses anos. E o exército brasileiro volta então como vencedor. Lutaram pelo Brasil, inclusive escravizados em busca de liberdade. Os que voltassem teriam a sua alforria, os que participassem da guerra e voltassem teriam a sua alforria. O exército brasileiro ainda não era aquele exército profissional, então o Brasil foi se adequando no decorrer do tempo, no decorrer da guerra, mas saiu vitorioso. A Tríplice Aliança saiu vitoriosa da Guerra do Paraguai. Ah, tá. E o exército brasileiro, então, o povo voltou como heróis, né? Depois Então, é que aí teve uma questão do exército brasileiro com Dom Pedro. O exército, posso estar enganado, tá? Uhum. Mas não foi o exército, o Marechal Deodoro da Fonseca, que deu o golpe em Dom Pedro II? O exército não... Pararam de apoiar o Império Brasileiro? Como é que foi isso? O exército foi aos poucos deixando de apoiar o Império, porque o exército volta da Guerra do Paraguai cheio de moral. Os caras ganharam a Guerra do Paraguai, o Brasil volta vitorioso, mas eles não recebem todos os louros que eles esperavam receber, entendeu? Todo o reconhecimento, inclusive havia uma certa censura em relação ao exército se comunicar na mídia escrita, que era o que se tinha na época, né? Então, além disso, Dom Pedro queria ampliar os poderes da Guarda Nacional, que foi uma instituição criada lá durante o período da regência, que a gente mencionou, aquele período conturbado. O Brasil não tinha exército, então criou-se uma Guarda Nacional entre os grandes fazendeiros, os barões da época. Daí vem o nome coronelismo, né? Os grandes donos de fazendas serem chamados de coronéis, vem desse período da Guarda Nacional. Então, o exército se sentiu diminuído por Dom Pedro, entende? E eles foram recebendo apoio dos republicanos, dos que queriam acabar com a monarquia e instaurar a república. Eles foram recebendo apoio dos republicanos e se juntaram para dar um golpe de Estado ao final da monarquia, né, lá em 1889. E teve treta com a igreja também? Teve uma questão com a igreja também. Por quê? No Brasil vigorava o chamado regime de padroado. O que isso significa? Significa que o imperador é como se fosse um papa dentro do Brasil. Então, vão valer as coisas que o imperador disser que vale para a igreja. O imperador comanda a igreja. Ele ajuda a igreja, né? Ele inclusive recolhe os dízimos para a igreja, isso é institucionalizado. Então, existe essa mistura muito forte, muito grande entre o imperador e a igreja. Estado e igreja são entrelaçados, são casados aqui. E isso vai se divorciar só depois na nova Constituição Brasileira de 1891, mas isso é outro papo. O Brasil era o Estado brasileiro casado com o catolicismo, com a Igreja Católica Romana. E nesse regime de padroado, o imperador interferia muito na igreja. E isso foi trazendo um descontentamento para a galera do clero. Então, Dom Pedro II, quando dava na telha dele, quando ele achasse necessário, ele removia um padre de lugar, colocava outro, mandava prender um padre porque falava alguma coisa contra algum amigo dele, contra a maçonaria, por exemplo, isso aconteceu. E a igreja foi também aos poucos retirando o apoio imperial, o apoio do império. Olha aí, tretou com o exército, tretou com a igreja. Foi um daqueles casos, sabe, que a galera fala assim, separação é difícil, mas às vezes é necessário. Foi o caso aqui, eles eram casados, mas teve que acabar, teve que divorciar. E com os chamados latifundiários, né, os fazendeiros, os grandes barões do café, os grandes fazendeiros. Sim. A história do Segundo Reinado vai acabar quando o tripé que sustentava o Império Brasileiro cai. É mais ou menos isso que a gente diz, né? Quais são os itens desse tripé, os três pés desse tripé? O exército, que já tinha
aos poucos, né, foi aos poucos removendo o seu apoio. A igreja, que apoiava muito o império, também foi aos poucos retirando o seu apoio. E por último, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários. Por quê? Veio a Lei Áurea em 1888. Eu até não sei se eu já mencionei, se eu falei a data errada aqui mais cedo, mas em 1888 vem a Lei Áurea, com a princesa Isabel assinando e libertando oficialmente, acabando oficialmente com a escravidão, porque em vários estados brasileiros a escravidão já estava acabando. Já haviam regulamentações locais para acabar com a escravidão. 1888 é só para passar a régua para acabar oficialmente em todo o território brasileiro. A luta pela libertação dos escravos, ela já estava acontecendo, como eu disse, durante todo o Império. Isso foi crescendo. Vale dizer aqui isso. Não foi numa canetada só por causa de uma canetada que acabou a escravidão no Brasil. Não, foi fruto de muita luta contra a escravidão. Então a gente não pode menosprezar isso. A gente está fazendo um resumão aqui, né? E como terminou essa história do Segundo Reinado? Quando isso acontece e acaba oficialmente com a escravidão, e vale a pena lembrar aqui que acabou oficialmente. Em vários lugares aí nos rincões do Brasil, no interior, a escravidão permaneceu por muito tempo, até extrapolou, entrou dentro do século XX, nos interiorzão do Brasil aí tem escravidão. Hoje nós temos trabalho análogo à escravidão. Imagine no início do século XX. Então teve escravidão, mas oficialmente acabou. E os latifundiários, que era o outro pé, né, desse tripé que apoiava o império, os latifundiários, os grandes fazendeiros, agora que se viram sem a sua mão de obra, meteu o pé, não quis nem saber, mandou pro espaço. Olha só. Tirou, removeu o apoio do império. E o império então caiu. Caiu com um golpe de Estado, caiu com o exército articulando e removendo Dom Pedro II de forma forçada. É óbvio que a população, o cidadão comum, né, a massa da população não estava sabendo direito o que estava acontecendo. A gente não tinha internet, né, como a galera tem hoje. Não era assim, todo mundo está sabendo do que está acontecendo. Não era. Então, a população, como diz a historiografia do Brasil, assistiu bestializada o que estava acontecendo. O exército na rua, o povo sem entender o que estava acontecendo, e quando se deram conta, aconteceu um golpe. Dom Pedro II recebeu uma carta avisando da decisão do exército. Ele chorou muito ao receber essa carta. Depois vale a pena a gente fazer um vídeo só falando disso, de como foi esse momento, sabe, da proclamação da República, que tem umas reviravoltas aí, mas a gente está falando aqui agora de forma resumida. Dom Pedro II, então, saiu do país e quem passou a governar o Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, daí nós temos o feriado do dia 15 de novembro da proclamação da República. Olha que legal o nosso bate-papo, muito aprendizado, claro, de forma resumida, mas eu acredito que o pessoal de casa também conseguiu aprender muita coisa. E por favor, deixa aqui o seu comentário se você gostou, se você curtiu esse formato de rádio, que nós vamos trazer mais temas da história para discutir aqui, para debater. Euzinho, a minha versão radialista, com a minha versão professor, nós vamos estar junto aqui, debatendo, conversando vários temas da história, beleza? Um abraço. Aí eu aqui, eu vou despedir, desculpa. O convidado, por favor. É isso aí, galera, foi um prazer estar aqui com vocês, e se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários para eu saber. Um abraço e até a próxima. Muito bom, eu gostei desse formato. Dá pra gente bater um papo, dá pra gente trocar uma ideia, né? Fica parecendo que a moçada gosta aí do podcast, né? A moçada gosta do podcast, a gente vai trocando uma ideia, vai trocando um papo, como se fosse um podcast, mas na verdade é uma rádio, né? É uma rádio e eu gosto de rádio.